Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos falar sobre risco de mercado! Lembra supermercado? Qual é o risco quando você vai no supermercado? Quando você vai fazer suas compras no supermercado, o grande risco que você tem é achar os produtos um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Esse é um problema do supermercado. Ó, mais barato é bom, mas mais caro é ruim. Risco de mercado é isso. O risco de mercado, ele tem que estar associado com flutuação de preços. Flutuação de preços, né? Oscilação. Oscilar é risco de mercado. Um grande exemplo é quando uma ação sobe, é risco de mercado. Se a ação cai, é risco de mercado. O governo aumentou a taxa de juros, risco de mercado. A inflação subiu, tudo é risco de mercado. Flutuar preço é problema do mercado, é um risco que eu tenho no mercado. A prova usa muito, né, o termo de risco de mercado como volatilidade, olha só. Volatilidade. Isso é um sinônimo de risco de mercado. Quando eu falo que esse ativo é muito volátil, eu falo que eu estou dizendo que ele tem muito risco de mercado. Volátil é oscilar. Olha só, uma coisa muito volátil, ó. Muito volátil. Pouco volátil. Qual que oferece maior risco para o investidor? Ou muito volátil. Então, volatilidade é sinônimo de risco de mercado. Risco de mercado. E o que eu sei? Olha só que bonito, ó. Quanto mais volátil, maior o risco, né? Volátil e risco é a mesma coisa. Quanto mais volátil for essa brincadeira, quanto mais volátil, por que alguém aplica numa coisa muito arriscada? Porque dá boa rentabilidade. Isso, maior o retorno. Maior o retorno esperado, tá? Quanto maior o risco de uma aplicação financeira, maior o retorno esperado. Então faça essa associação. Quando eu aplico em coisas pouco voláteis, que oscilam pouco, tende a ganhar pouco. A ideia é justamente essa. Se eu quero ganhar mais, eu tenho que correr maior risco. Preste atenção que às vezes também é importante saber a relação de oscilação, que é volatilidade, risco de mercado, e rentabilidade, tá? Além disso, mais uma coluninha aqui que é importante saber também, que é prazo. Prazo médio, tá? Prazo médio. Prazo médio da carteira. Presta atenção, olha só. Se eu vou lá no banco e faço um CDB por um ano, o banco vai te dar uma certa taxa de juros. Se você fala o seguinte, não, eu vou deixar meu dinheiro aplicado com você, senhor gerente, por 3 anos, o que o banco vai fazer? Ele vai lhe oferecer uma taxa de juros maior. Por que maior? Porque é óbvio que para o banco é melhor ficar com o teu dinheiro por 3 anos do que por um ano. Mas como é que ele faz para te convencer a ficar por 3 e não 1? Pagando mais. Beleza. Então, quanto maior for esse prazo, maior a rentabilidade. Olha só, maior o prazo, maior a rentabilidade. Maior o prazo, maior a rentabilidade. Ok? Agora, por que todo mundo... Tem gente que aplica em 3 anos, por que não é todo mundo que aplica em 3 anos, tem gente que aplica em 1 ano? Porque tem um problema. Se eu deixar mais tempo no banco, é mais tempo que eu vou ficar com dinheiro indisponível, é mais chance que eu tenho do banco quebrar, é mais oscilação de taxa que eu tenho. Então também, quando eu tenho um prazo muito longo, oferece para o investidor uma grande oscilação, uma grande volatilidade. Uma grande volatilidade. Tudo bem? Então, a parte boa, né, quando eu faço investimentos por longo prazo, é que eu posso ganhar muito. A parte ruim é que tem risco alto. Então, vou investir por curto prazo. Então, invista por curto prazo. A parte boa de investir em curto prazo é o quê? Que eu tenho pouca oscilação. Mas a parte ruim é que a rentabilidade também é baixa. Essa tabela aqui é muito interessante, tá? Risco de mercado, oscilação de preço. E aí, para finalizar, olha só, qual é a principal medida de risco de mercado que eu tenho? Essa medida se chama desvio padrão. Desvio padrão é a principal medida estatística que vai mensurar o risco de mercado. Oscilação, desvio padrão, tá? Volatilidade é um sinônimo. E aí falamos sobre risco de mercado.